Olá, amante do terror. Há uma lenda surgida aqui no Brasil sobre uma enfermeira que trabalhava no hospital infantil, a qual muitos chamavam de bruxa e que supostamente utilizava de feitiços para curar os pacientes, no caso crianças. Mas um dia, uma tragédia terrível aconteceu. Lá pela década de 50, havia um hospital infantil em uma cidade pequena e pacata, que tratava de crianças com problemas nos ossos que as impedia de fazer muitas coisas, até mesmo andar. Então, ficavam internadas e, em casos mais sérios, algumas até mesmo chegavam a ficar com aparatos metálicos que serviam para sustentar o peso de seus membros, pois os próprios ossos não aguentavam e se quebravam tão fácil como um grafite. Então era uma situação trágica tanto para os pacientes quanto para quem está cuidando. Mas neste hospital tinha uma enfermeira estranha que muitos acreditavam que era uma bruxa e que usava feitiços para curar os seus pacientes. Essa informação, ou boato, não vai ser relevante agora, mas vai ser mais para frente. O negócio é que essa mesma enfermeira acabou se apegando muito a uma dessas crianças, e era uma das que justamente estava mais enferma, tendo seu corpo sendo sustentado por vários suportes de metal. E a enfermeira ficou cuidando dela durante muito tempo, se apegando cada vez mais. Mas houve um dia em que ela soube que aquela criança que ela tanto gostava nunca iria se curar, e ela não pôde aceitar isso. Não pôde assistir enquanto a via definhar aos poucos em uma cama hospitalar. Foi então que ela tomou uma decisão que arruinaria o resto de sua vida e da sua eternidade. Em uma noite, quando o hospital já estava fechado, a mulher se infiltrou dentro do hospital e, enquanto todos estavam dormindo, entrou no quarto daquela criança e, para acabar com seu sofrimento, a matou, desligando todos os aparelhos que a sustentavam viva. Mas é claro que o arrependimento bateu no exato momento em que ela parou de respirar. Então pegou os aparatos metálicos e os levou para casa, e lá os colocou em seu próprio corpo como uma forma de homenagem. Mas não foi o suficiente. Ela não soube lidar com essa dor. Por mais que na sua concepção ela teria livrado-a de seu sofrimento, ela ainda tinha sangue em suas mãos e a sua consciência estava tão pesada que não pôde suportar e acabou tirando a sua própria vida, se jogando dentro de um poço. Tempos depois de isso acontecer, o antigo hospital havia virado um orfanato, onde centenas de crianças foram transferidas. Mas é claro que se eu estou te contando isso, é porque nada ficou normal nesse lugar. Com o tempo, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer, e somente quem presenciava esses acontecimentos eram as crianças. Elas ouviam estranhos sussurros ecoando pelos corredores, ou até mesmo quando elas iam dormir, uma voz horrenda falava em seus ouvidos. Também eram escutados barulhos de metal sendo arrastado pelo chão e paredes, como quando alguém pega uma barra de ferro e sai arrastando pelo chão, geralmente para causar medo. Mas sempre que as crianças relatavam esses barulhos para os adultos, eles nunca acreditavam. Afinal, é aquela velha história que já conhecemos, que as crianças possuem imaginação fértil, e ainda tinha o ponto que os barulhos podiam ser explicados. Aparentemente, vinham da antiga ala hospitalar e não deveriam ter tanta atenção assim. E isso ficou acontecendo até o orfanato ser fechado. No entanto, ainda moravam crianças lá, apenas esperando serem transferidas para um outro. Foi aí que as coisas ficaram mais aterradoras ainda. Agora, em vez de apenas barulhos metálicos, as crianças relatavam ter visto um vulto de uma mulher horrível que vagava mancando pelos corredores, com seu corpo deformado e cheio de ferragens, como se seus ossos estivessem problemáticos. Cada passo era um barulho de metal no chão, e o vulto não permaneceria somente aparecendo aqui e ali. Teve um dia em que ele agiu. Uma noite, uma menina havia quebrado uma das pernas. Ela gritava a ponto de todo o orfanato poder ouvir. Ela exclamava que quem tinha feito aquilo era a bruxa de ferro. Mas ninguém deu importância para isso. A levaram para um hospital
e disseram que ela havia caído da escada, mas ela e as outras crianças sabiam muito bem que, na verdade, era aquela criatura que tinha feito aquilo. E pior, não pararia ali. E realmente não acabou. Teve um dia que uma menina entrou correndo e gritando dentro do dormitório, falando que a bruxa de ferro estava atrás delas. E, por lógica, todas saíram correndo, pois estavam sozinhas. Virando o corredor, deram de frente com a dita cuja. A bruxa ficou estática por menos de 5 segundos, antes de apontar o seu dedo pútrido em direção a elas e dizer: Vos matarei, fundirei vossos ossos com ferragens e levarei tuas almas comigo. Todas as crianças correram para a porta de saída, onde encontraram um zelador, que de início não percebeu do que as crianças estavam falando, mas ao ver a criatura com seus próprios olhos, viu que era real e levou todas as crianças para fora e trancou a coisa lá dentro. Mas perceberam que estava faltando alguém. Uma menina havia se perdido e ficado presa lá dentro do orfanato, mas é claro que ninguém teve coragem de entrar para buscá-la. Então permaneceram do lado de fora até o amanhecer. Quando entraram, encontraram o corpo sem vida da menina. A bruxa tinha feito exatamente o que tinha dito que iria fazer, que foi matá-la, colocar ferragens em seu corpo e levar a sua alma. A garotinha estava com o corpo todo retorcido e sem vida, mas ela ainda estava abraçada junto ao seu ursinho de pelúcia. Daí, isso se espalhou como uma lenda, a lenda da Bruxa de Ferro, um espírito vingativo que assombra hospitais infantis e orfanatos. Algo me diz que a enfermeira não era uma bruxa ou algo assim, e sim uma pessoa com muitos problemas psicológicos, um deles envolvendo ações impensadas totalmente cegas pelas emoções, agindo sem pensar 2 vezes, o que a levou a cometer esse assassinato e se arrepender logo em seguida. Ela não teria aguentado o peso do que fez, e acabou se jogando no poço, junto às ferragens embutidas em seu corpo. Mas dizem que, quando alguém se mata ou não morre em paz, seu espírito acaba ficando preso na terra, às vezes tomando formas abstratas não visíveis e nem palpáveis, mas que ainda podem interagir com os vivos, ou então na forma de criaturas humanoides que vagam atreladas ao lugar em que morreram ou que tiveram uma ligação emocional forte, muitas vezes se tornando espíritos malignos que tiveram seus desejos ou visão corrompidos e distorcidos. A Bruxa de Ferro é bem parecida com o Corpo Seco, com muitas diferenças, mas a principal semelhança é ser uma criatura humanoide que o único desejo é matar ou prejudicar de alguma forma. No caso da bruxa, ela quer reencontrar a criança que ela matou, mas teve esse desejo corrompido e distorcido, agora buscando toda e qualquer criança que ela encontra para que ela coloque ferragens em seu corpo, para que ela fique igual à criança que um dia ela teve ligação, depois a matando, assim como fez em vida, e por último, levando a sua alma. E isso vai se repetindo de novo e de novo, até que ela reencontre a sua amiga, que faleceu há anos, mas que para ela ainda está em algum lugar, seja orfanato ou hospital, apenas esperando pelo atendimento da sua enfermeira tão gentil e que cuidava dela tão bem.